Galera, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Café com o Cônsul, nosso podcast, na edição 2.0 sobre a política externa feminista. Mas antes que mais nada, eu vou ler um trecho que é muito importante para nosso anfitrião, a Fundação Getúlio Vargas, Escola de Comunicação, Mídia e Informação. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes, nós dois, concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso da sua imagem para essa transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Vamos nessa, Lara? Vamos. Vamos. Então, política externa feminista, o que é isso? A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, idealizou esse conceito quando ela tomou posse. Se trata de questões de justiça de gênero, de participação igualitária de forma mais decisiva e direcionada. O credo é igualdade, diversidade e inclusão na vida política, social e econômica. Hoje vou falar com a Lara sobre esses temas e mais assuntos. Eu, mais uma vez, sou Dirk Augustin, cônsul-geral da Alemanha no Rio de Janeiro. E já estamos aqui com café na mão, porque isso é café com o cônsul. Então, bem-vinda, Lara. Muito bom te ver de novo. A gente se encontrou um ano atrás, eu acho que foi, né? Sim. Quando você veio para pegar seu visto no consulado e a gente conversou. E, então, em poucas palavras, como foi lá na Alemanha a sua experiência? Antes de tudo, eu preciso agradecer o convite. Me sinto muito honrada, fiquei muito feliz com o convite para esse café. Ainda mais celebrando aí o nosso primeiro encontro após um ano e após a minha experiência na Alemanha. Eu fui para a Alemanha como German Chancellor Fellow para fazer uma pesquisa sobre governança climática. Ou seja, como que as empresas, como o setor privado está atuando para reduzir as suas emissões, descarbonizar a economia. Né? Além de tudo, a experiência também me promoveu uma vivência cultural profunda, tanto no idioma quanto da cultura alemã, que eu já pesquisava há muito tempo, muito curiosa, tentando entender aí como funcionava esse outro lado do oceano. Então, além do idioma, um network com mais de 30 mil pesquisadores da Fundação Alexander von Humboldt, mas também com outros líderes do futuro dos países do BRICS, como a gente conhece até esse ano, né? E os Estados Unidos. Então, foi uma vivência muito rica de conhecimento, de pesquisa no tema, no ecossistema também sustentável da Alemanha, mas também da cultura alemã. Ótimo. E você ganhou uma bolsa super prestigiosa, a Bundeskanzlerstipendium, que é a bolsa do chanceler, que nosso chanceler é o primeiro-ministro Olaf Scholz, mas é uma bolsa já tradicional que já tem há bastante anos, mas fala um pouco mais sobre essa bolsa. A bolsa é uma excelente iniciativa da Alexander von Humboldt e uma ideia da ex-Angela Merkel, ex-chanceler da República Federativa da Alemanha, para promover a integração, construir pontes internacionais, né, muito alinhada com a estratégia de cooperação internacional da Alemanha com os países do BRICS e os Estados Unidos. Então, líderes do futuro do Brasil, da Índia, da China, da África do Sul, mais recentemente, e dos Estados Unidos, são convidados para desenvolverem um projeto em temas específicos, que eles tenham experiências, mas também que a Alemanha tenha interesse por um ano na Alemanha. Então, nós somos convidados ali, fazemos parte dessa comunidade de German Chancellors Fellows, os BUCAs, como a gente chama, os Bundeskanzlers, para desenvolver, mas também a gente tem muitas conferências para integrar com esses líderes do futuro, mas também com órgãos do governo alemão
em prol desse desenvolvimento dos projetos de pesquisa, que podem ser tanto da área da digitalização, da sustentabilidade, de gênero, tecnologia, energia, então, artes também. Então, é uma iniciativa que dura 1 ano, você tem que se inscrever, né, pelo portal da Fundação, mas que promove, então, mais uma vez, essa cooperação internacional e o desenvolvimento de pesquisas estratégicas entre esses governos. E foi essa bolsa e esse tema que te motivou para escolher a Alemanha, porque, pelo que lembro, você tinha outras opções na época, não é? Com certeza. Tinha outras opções, mas uma tocava diretamente com o meu propósito pessoal, mas também com o meu coração. Depois de ter várias experiências internacionais, principalmente na Europa, eu fui delegada da COP26 em Glasgow, delegada do G20 também, na Itália, entendendo um pouquinho como funcionava o empreendedorismo, as novas economias no cenário europeu também, e ter contato com empreendedorismo, inovação e sustentabilidade em outros mercados. Eu, fazendo meu planejamento profissional de vida, eu entendia que eu tinha que alinhar, né? Eu sou muito ambiciosa e corro atrás dos meus objetivos, e entendendo que a sustentabilidade era o caminho de eu fazer ainda mais impacto por meio da minha carreira, né? Aproveitando todas as oportunidades que eu tive. Então, eu fui pesquisar qual era o melhor país em termos de sustentabilidade. E quando você procura isso, você acha a Alemanha, né, liderando ações efetivas de sustentabilidade, agora ainda mais trabalhando com crise climática também, super alinhada desde 2002 na sua estratégia nacional e internacional com a sustentabilidade, com a Agenda 2030. Então, não tinha dúvidas que o meu próximo passo de carreira era me alinhar com esse país, que era pioneiro em sustentabilidade. Então, quando eu tive conhecimento da Bolsa Chanceler, eu falei, essa bolsa é para mim. Então, não foi à toa, né? Eu invisto na Alemanha, nessa aproximação com a Alemanha há alguns anos. E então, a Bolsa Chanceler foi a oportunidade perfeita para casar essa minha ambição, essa ambição de criar um impacto positivo no mundo por meio da minha carreira, mas também essa ambição de fazer um impacto positivo por meio da sustentabilidade, né, corporativa. Então, foi assim que eu descobri a Alemanha e escolhi a Alemanha até o fim, e consigo seguir aí nesse objetivo. Bacana, você falou que é muito ambiciosa, isso já se vê no seu currículo. Nossa, eu fiquei muito impressionado. Você é formada em Publicidade e Empreendedorismo pela PUC-Rio e possui um MBA em Gerenciamento de Projetos pela Escola de Negócios da PUC-Rio. É muita coisa, você teria muitas outras possibilidades de trabalhar para empresas, né, de talvez já ter uma renda assim bastante significativa, mas você optou também, né, por um ramo que é mais assim no interesse da sociedade, né, no futuro da humanidade, né? Você sempre teve essa ideia, esse interesse em melhorar as condições de vida também das pessoas. Isso sempre estava muito presente em você? Acho que sim. Eu sempre tive posições de liderança desde o colégio, desde o ensino médio. Eu estudei num colégio referência, um colégio uma escola pública do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II. Ah, sim. Então, ali eu já tive, por exemplo, contato com idiomas estrangeiros. Desde criança, eu tive ensino de inglês, de francês, um pouquinho de contato com espanhol, mas também fui do Grêmio estudantil, era representante de classe. Então, tem um pouquinho de liderança, um pouquinho de inovação também, nas formas que eu apresentava os meus trabalhos, e por isso eu escolhi a comunicação. Gostava de me comunicar criativamente, de forma criativa, desde dos trabalhos escolares, né? E ali já fazendo atividades para ajudar, para apoiar a comunidade escolar, mas de outros projetos também que fazia. Eu faço projeto voluntariado há muito tempo, né? E isso também me faz do que eu sou. Mas a escolha de trabalhar com sustentabilidade mais dentro de empresas, ela veio por conta dessa experiência internacional. Eu era uma publicitária que queria seguir o caminho tradicional de agências, de grandes campanhas, né, incentivando o consumismo. Por conta de experiências internacionais e com um pouquinho do empreendedorismo social,
né? Entendendo muito a máxima do professor Yunus, Muhammad Yunus, que fala se você... Bangladesh, né? Exatamente. Que futuramente estará visitando o Brasil. Ele fala, se você quiser optar, né? Se você quiser ganhar dinheiro, mas causar um impacto positivo no mundo, escolha os dois. Você não precisa escolher só um caminho, né? Que é a máxima aí dos negócios sociais, como a gente conhece, e como ele cunhou esse conceito. Então, eu entendi que eu poderia trabalhar com comunicação, com projetos também, com empreendedorismo, mas causar um impacto positivo. Eu poderia apoiar a sociedade e também o planeta. Então, foi assim que eu fiz esse giro. E entendendo também que eu poderia estar no setor privado, junto com as empresas. As empresas elas poderiam, sim, ter lucro, mas também elas poderiam cuidar das pessoas, cuidar da natureza. Então, por meio disso, eu fui me aproximando da sustentabilidade, de projetos sociais, né, do empreendedorismo de impacto, como a gente conhece hoje, e aí fui chegando nesse grande desafio que a gente tem hoje como sociedade, que é a crise climática. E toda empresa tem que tomar conta desses temas, né? Todo mundo fala sobre ESG e simplesmente nenhuma empresa, nem petroleiras, podem ignorar, né, o tema climático. Todos agora se interessam em descarbonização, né? Por isso eu acho que está muito nessa linha o que você está fazendo. Para voltar ao seu projeto na Alemanha, você pesquisou como o setor privado alemão está combatendo a crise climática, né? Quais foram suas conclusões assim mais destacadas, mais importantes? Sim. Como eu disse, eu tinha a Alemanha como referência em sustentabilidade, né? Você provavelmente deve lembrar do programa de Pfand, que completou 30 anos, que trabalha com... você consome plásticos ou vidros no supermercado e você paga centavos por aquele material e devolve, né? Explicando aí para quem não tem. Então, quando a gente chega lá, isso é demais, né? Você consegue retornar aquele investimento que você fez na embalagem, mas que é um incentivo à população, à educação ambiental na Alemanha. Falando assim de pequenas ações. Tem a questão também do transporte público. Recentemente, ano passado, a Alemanha fez uma parceria com os serviços de transporte e implementou o 9 € Ticket, né? Um ticket que por apenas 9 € você conseguia andar durante 3 meses do verão em todos os transportes. Esse ano, em maio, voltou, reformulou o projeto com mais parcerias, mais investimentos, e agora também tem um ticket por um preço um pouquinho maior para que as pessoas andem também com os transportes públicos, menos os trens rápidos da Alemanha. Isso está incentivando o transporte público, reduzindo as emissões. Só ano passado, com o projeto piloto, foram economizadas toneladas, né, de carbono na atmosfera por conta do uso do incentivo do transporte público. Então, a minha pesquisa foi exatamente entendendo que a gente precisa atuar em conjunto, cooperar também entre o setor privado. Ela foi para entender as boas práticas do mercado em relação à crise climática. O que as empresas estão fazendo para neutralizar as suas emissões e para reduzir, né, para chegar no famoso net zero que a gente fala. Como que elas estão inovando, incentivando, investindo. E, diante do cenário alemão, eu não tenho como não falar sobre a questão de transporte, então eu fui mais a fundo no setor de transporte, no setor de energia, visto, né, a relação aí com a crise, o impacto disso na sociedade alemã, mas também na questão nas empresas de indústria, nas indústrias de deslocamento e logística. Então, muitos que estão fazendo, por exemplo, a grande empresa alemã DHL, que é responsável, né, como se fossem os Correios aqui do Brasil, eles estão trabalhando, tem projetos chamados como o Go Green, né, para reduzir, para compensar as emissões do transporte de cartas e encomendas na Alemanha, mas também estão investindo fortemente nos seus estoques, não só na Alemanha, mas nos seus parceiros internacionais, né, porque tem toda a questão de energia, de armazenamento. Então, focando no setor logístico, tem isso também. Mas, por exemplo, a Deutsche Bahn, a empresa que faz uma grande parte do deslocamento alemão, ferrovias, né? Ferrovias, exatamente, nacional, ela também está investindo em energia renovável para poder fazer o deslocamento dos seus trens, mas também tem campos em volta dos trilhos dos seus trens para poder
cultivar, né, hortaliças, tem ali trabalhando a agrofloresta, incentivando também essa compensação por meio da floresta. Então, por parte dos bancos também, que foi um setor que eu olhei para exatamente focar no ESG, né, esse acrônimo aí falando em meio ambiente, social e governança, também estão olhando para quem que eles estão investindo. Né? Além do resultado, além do lucro por meio dos investimentos que os bancos estão recebendo das empresas, qual é o impacto positivo que essas empresas estão fazendo no meio ambiente e no social? Né? Então, além do retorno lucrativo que os bancos estão recebendo nos seus investimentos, qual é esse impacto positivo? Então, são algumas das ações que as empresas estão fazendo na Alemanha, evitando que, por exemplo, os seus deslocamentos, a Agência de Cooperação Internacional Alemã, por exemplo, se uma viagem a trabalho tem menos de 6 horas de deslocamento, o colaborador só pode realizar essa viagem, esse deslocamento de trem. Né? Então, viagens tão curtas de avião que emitem muito mais carbono são evitadas durante os processos em várias companhias. Então, tem grandes avanços também, mas por parte do governo, né, o atual chanceler, em 2021, ele lançou o Climate Club, convidou os países do G7 para fazer parte dessa ambição climática e reduzir suas emissões. A Alemanha tem uma estratégia muito forte em neutralizar em 75% até, se não me engano, 2030 e reduzir completamente a 2050, de acordo, né, alinhado com o Acordo de Paris. Então, convidando o G7, né, as 7 maiores economias do mundo, para participar desse Climate Club, é um incentivo muito grande que a Alemanha lidera, né, essa ação e essa ambição climática. Mas também, mais do que isso, o chanceler convidou também os países do G20 e outros países que quiserem participar do Climate Club a se juntarem à Alemanha nessa liderança e nessa ambição climática. O Brasil também está indo nessa direção, né? Tem seu próprio caminho. Algumas das soluções que você discutiu agora, né, que você pesquisou nas empresas alemãs, você acha que teria condições para aplicar essas soluções aqui no Brasil? Ou é uma realidade tão diferente que teria que adaptar, ou sei lá? A ideia é exatamente essa, compartilhar as boas práticas entre as empresas alemãs e as empresas brasileiras. O Brasil também tem diversas soluções, principalmente por conta... É a matriz energética mais limpa do mundo. Exatamente. Né? Então, a gente tem muito a trocar. O meu projeto a ideia é exatamente capacitar as empresas em relação a essas boas práticas para que elas pudessem adaptar. Então, acho que sim. Não necessariamente porque o nosso transporte, por exemplo, ferroviário, é muito inferior ao alemão, mas a gente tem como fazer essas capacitações para a sociedade sobre crise climática e incentivar cada vez mais o ESG nas empresas aqui também. E cobrar isso, né, também do governo, né? Porque exatamente. Não é um destino, né, mandado pelos deuses que não tenha ferrovia que funcione para as pessoas, né, que é uma questão de investimento. Sim. Também o transporte público urbano, né. No discurso público também, no seu trabalho, se fala muito sobre justiça climática. Você pode explicar um pouco o que é isso? Sim. Dentro do movimento ambiental, a gente sempre falou sobre os efeitos, né, do aquecimento. Quando a gente falava ainda de aquecimento global, agora a gente traz um pouquinho mais dessa urgência no olhar. Então a gente fala de crise climática. A gente sempre olhou sobre os efeitos da poluição, do lixo tóxico na sociedade. Mas quando a gente fala de justiça climática, fala um pouquinho direcionado que a gente não está no mesmo barco. A gente usa muito essa metáfora para dizer que, por exemplo, países do norte global, países mais envolvidos, estão num Titanic, vamos dizer assim, né? Num navio, enquanto os países do sul global, vamos comparar aí Alemanha e Brasil, estão usando uma canoa para enfrentar a crise climática. Então, isso quer dizer que tem uma diferença de como
isso impacta, como a crise climática está enfrentando, né, os diferentes países e as diferentes realidades. Isso também impacta muito nos grupos da sociedade. Quando a gente fala de justiça climática, a gente está falando de justiça mais para as pessoas que são mais afetadas e não necessariamente são as responsáveis pela crise climática, né? Que não têm acesso às ferramentas, não posso dizer que não tem acesso ao conhecimento, porque a gente tem muitos grupos trabalhando pela justiça climática. Então, quando a gente fala de justiça climática, é pensar as soluções e como que as pessoas mais vulneráveis, mais pobres, do sul global, né, que não têm estrutura urbana, que não tem acesso a saneamento básico, a trabalho digno, né, aos serviços, aos direitos humanos básicos, como que elas estão sendo impactadas pela crise climática. Então, é trazer justiça para essas pessoas e formas de políticas de Estado para que elas consigam enfrentar as consequências da crise. Esse impacto da crise climática, especialmente em pessoas de baixa renda, comunidades, regiões negligenciadas, sendo sentido muito fortemente pelas mulheres também, né? Porque muitas vezes são chefes, né, de família, elas ganham a maior parte da renda em muitas famílias e têm que lidar, né, com esses problemas climáticos que tem, né? Inclusive sei lá, chuvas torrenciais, ondas de calor, sei lá, né? Essas coisas. Você poderia falar um pouco mais sobre esse nexo entre as questões de gênero e as questões climáticas? Com certeza. A gente pode falar sobre essa interseccionalidade, como a gente chama, entre gênero e clima. E a gente pode... questão de gênero está dentro desse guarda-chuva de crise climática e dentro de justiça climática. Quando a gente pega o enfoque entre mulheres, né, a gente pega essa relação de que, como você disse, elas estão no centro, né, da família, são muitas vezes as responsáveis por trazer renda para suas famílias, por sustentarem. Educação, saúde. Né? Exatamente. A alimentação. Então, muito do que a gente fala e a gente tem a maioria da população, né, talvez da população mundial, mulheres. Então, muitas vezes são elas que estão aí na liderança, quando, né, são expostas a cargos de liderança, falando um pouco aí da política externa feminista, mas então elas são responsáveis por fazer toda a gestão desse ambiente também familiar, desse ambiente doméstico. Mas se a gente for pegar um pouco do histórico, as mulheres também foram responsáveis pelo contato com a terra mais próximo, né? E aí nas comunidades aí mais históricas, os homens saíam para garantir a caça e as mulheres ficavam na terra, na caça, cuidando tanto da família, mas também da agricultura. Então, a gente estabeleceu um contato muito maior, muito mais íntimo com a terra. Então, quando a gente vê todo esse ambiente sendo transformado e sendo negativamente impactado, a gente também está na liderança para promover essa mudança, para que a gente consiga sustentar, né, a forma de vida como a gente conhece hoje. Então, tem a questão da saúde, que as mulheres são mais impactadas, por exemplo, né, a gente está aqui passando, desde a semana passada, e eu acho que continua um pouco na próxima semana, essa onda de calor do Rio de Janeiro, do Brasil, né? Então, tem uma questão que afeta, né, a saúde feminina, mas também afeta a saúde da sua família, o que já gera uma preocupação. A gente pode falar também das inundações, que afeta esse lar, né, que é liderado pela mulher, e o trabalho, o que ela faz ali no seu dia a dia. Então, a gente pode criar, sim, esse link entre gênero e clima. Tanto não só a gente pode pegar o exemplo de mulheres urbanas, mas também tem as quilombolas, as indígenas, que são geralmente, né, essas líderes aí. E se a gente for pegar os grandes nomes, né, dos ativistas, quando a gente puxa, vem as mulheres, porque elas já são os atores de mudança historicamente. Então, quando a gente fala de crise climática, elas continuam também na linha de frente. E você acha que as mulheres já ganharam uma posição de, como dizer, protagonismo nesses temas na vida social? Porque o que você descreveu são fatos, né? São fatos sociais, né? nas comunidades, nas cidades e tudo. Mas são as mulheres que mandam já nessa questão, ou são ainda os homens que fazem a política?
Nossa, é uma boa pergunta. Eu acho que, assim como na Alemanha, no Brasil também, tem leis que visam garantir a equidade de gênero. Uhum. Mas a gente ainda não está no Não tá nível que a gente aí. gostaria, né, Uhum. que estivesse, que a gente pudesse ter aí 50% de cargos de liderança ocupados também por mulheres. Como as mulheres também são as mais impactadas por questões de clima, desigualdades sociais também, seria a grande luta é que elas também estejam ocupando esses lugares de decisão, né, esses espaços de decisão que geralmente são ocupados por homens, porque assim a gente poderia trazer as soluções da base, ouvir né, os desafios e a gente poder direcionar isso nos espaços de tomada de decisão. Então acho que a gente tem leis, né, propostas, incentivos, principalmente agora com o movimento, né, com a ascensão do tema ISG, por exemplo, o S de social fala também de questões de gênero. As certificações sustentáveis também buscam trabalhar com essas questões de equidade. Então, acho que a gente está no caminho, mas a gente precisa continuar incentivando e ouvindo as mulheres também. Com certeza. Estamos aqui na Escola de Comunicação da FGV. Tem um monte de jovens estudantes que talvez tenham a oportunidade de ver esse podcast. E você teria algumas dicas para uma estudante de, sei lá, 20 anos, que ainda não sabe o que fazer com a vida dela, porque você já fez um caminho bem, assim, bem longo, assim, bem exitoso, né? Ou todo mundo tem que achar seu próprio caminho? O que você acha? É, eu acho que eu diria para essa jovem de 20 anos aí, no início da sua carreira, eu acho que ela tem que entender o que ela gosta de fazer, qual é o Aham. papel dela no mundo e Uhum. como que ela pode usar esses talentos, esses dons que ela tem para poder exercer essa sua função. E como a gente comentou antes, eu acho que toda empresa, sim, tem esse papel de gerar impacto positivo, mas também acho que, falando né, da minha vivência, eu acho que toda pessoa também tem essa possibilidade de gerar impacto positivo, independente do setor que deseja atuar. Então, acho que a gente precisa desenvolver também essa nossa cooperação com os outros e com o lugar que a gente vem. Ótimo, já estamos chegando ao final, né, da nossa gravação desse podcast, mas ainda tenho uma pergunta para você sobre os seus planos profissionais nos próximos meses, porque você está meio entre a Alemanha e o Brasil. Você já resolveu o que fazer? Já resolvi. Depois de tantos anos investindo aí nessa relação com a Alemanha, dando os primeiros passos para aprender o idioma, eu quero continuar, na verdade, nessa ponte entre Brasil e Alemanha. Eu acho que está muito alinhado com a bolsa, né, que eu fui selecionada, que é exatamente para estabelecer essas pontes de relações internacionais entre os dois países, mas exatamente conectando o mercado. Eu quero fazer ainda mais parte dessa ação climática do mercado de descarbonizar, mas fazendo essas trocas, essas parcerias, esses compartilhamentos entre Brasil e Alemanha. Então, meus próximos passos é conseguir contribuir, mas agora de um outro lugar. Eu estava como pesquisadora na Alemanha, mas agora eu quero contribuir como parte do mercado alemão, fazendo exatamente essas pontes entre Brasil e Alemanha, dessas soluções que a gente pode aí promover o desenvolvimento sustentável. E a gente te deseja todo sucesso nessa missão e vai acompanhar seu trabalho, seu trajeto. Muito obrigado, Lara, por falar comigo de novo. Aqui eu sempre aprendo muita coisa de você. Também agradeço à Fundação Getúlio Vargas mais uma vez, nosso anfitrião aqui nesse estúdio maravilhoso. E até uma próxima vez no Café com o Cônsul. Obrigada.